Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa série de aula de inglês, ainda no Busy Schedule, né, que seria a segunda parte do vídeo anterior que nós apresentamos, né. Então no vídeo anterior a gente apresentou o vídeo original lá do curso que eu havia comentado, e aonde eu mostro só a legenda, né, as pessoas falando, então é para ouvir e acompanhar, né, as legendas, para né, guardar ou fazer, ligar, né, a palavra dita com a palavra escrita em inglês, né, isso com o tempo facilita a gente a guardar, porque às vezes o pessoal costuma a querer pegar a palavra e falar do jeito que fala em português, né, só que aí quando a pessoa fala da forma certa você não guarda, então a ideia, né, da legenda em inglês seria isso. E aqui a gente vai continuar e aí eu vou explicando cada temática aqui à medida que a gente for passando. Bom, o que nós temos, né? Então a gente vai, o busy schedule, né? Quer dizer, o busy é ocupado, schedule é uma rotina, né? Então a rotina ocupada ou cheia, né? Então quando eu falo I am busy, eu estou ocupado, né? Seria essa, então essa menção aqui da agenda cheia, né? Então o tema aqui é falando sobre rotinas. Dentro do Analyzing Routines, né, eu vou repetir aqui o que foi, uma parte do que foi dito, né, pela Mrs. Marshall, e aí a gente vai explicando cada coisa aqui. Então bem no comecinho ela disse o seguinte, Mrs. Marshall said, no caso o said eu que eu coloquei, porque eu tô fazendo o papel de autor aqui, esqueci o nome lá do orador aqui, né? Então Mrs. Marshall said, né? Said disse no passado. Então Mrs. Marshall disse, I wake up at 6 a.m. Então I wake up, wake é acordar, up, quando eu uso up, quer dizer que é o ato de você levantar de verdade. Então, I wake up at 6 a.m. O a.m. é o mesmo que a gente usa no português. a.m. para antes do almoço, né, na parte da manhã, né, a partir da meia-noite a gente já fala a.m., 1 a.m., seria 1 hora da manhã. E p.m., que é post-meridian, né, que se fosse a ante-meridian, né, o a.m., e o post-meridian, que seria o depois do meio-dia, né? Então isso vale tanto para o inglês também, eu não sei se fala dessa forma em inglês, o AM, né, o post-meridian, ante-meridian, mas pelo menos em português sim. Então o AM quer dizer que ela acorda às 6 horas da manhã, deixa eu apagar ali que está atrapalhando. Take a shower, né? Take tomar. O take ele é usado em várias situações aqui, mas seria a forma take a shower. Shower é banho, a é né? Então eu tomo um banho and walk the dog, ou seja, depois que ela toma banho, ela vai andar com o cachorro. Então, then at 6:13. Então, às 6h30, né, às 6h30, aqui no inglês também eu posso usar tanto 6h30, né, da mesma forma que a gente fala 6h30, só que lá ele usa o half, que é metade, né, o half, só que aí a half past, six. Então, ou seja, a half past six, ou seja, a metade passado das 6, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, né? Então, aqui, no caso do vídeo, ela fala o número, né? Então, 6h30, né? Seria a forma como ela fala no vídeo, 6:30, né? 30. Então, é às 6h30. I prepare breakfast, né? I prepare, aqui tem um S a mais, I prepare, não tem o S é só quando é na terceira pessoa. I prepare breakfast. Então, eu preparo o café da manhã. At 6:45, ou seja, às 6h45, I wake up my husband and my kids. Então, às 6h45, eu levanto meu marido e meus filhos. Então, aqui, o wake up, como é ela que está tomando ação, então ela está falando I wake up. Então, ou seja, eu levanto como se é a ação mesmo que a gente usa no português, né? Eu levanto, eu acordo, né? O wake up aqui está no sentido de eu acordo meu marido e minhas crianças, né? Os meus filhos, né? Kids é crianças. Então seria, né? Muita gente fala meus filhos ou minhas crianças, né? Então pode ser traduzido dessas duas formas. Then, então, at 7:15, ou seja, às 7h15, I do the dishes and then I get dressed for work. Então, às 7h15
ela lava, do the dish seria lavar a cozinha, pode ser só lavar prato, né? Então, ou pode ser tudo, né? Quando a gente fala do the dish, quer dizer arrumar a cozinha no sentido de você fazer, lavar as louças, né? Dishes pratos, né? Pode ser traduzido não só como só lavou o prato, mas lavou o copo também, lavou garfo, essas coisas, né? Então, aí do the dish tem essa conotação. And then, né, veja que o then é sempre então, é concluindo, né, saindo uma coisa, concluindo a outra. I get dressed, então o get é um verbo meio coringa no inglês, você põe get num monte de coisa, né, então aqui o get dressed é no sentido dress vestir, mas o dressed estaria sendo vestido. Então eu pego o vestido, né? Seria alguma coisa assim, traduzindo não ficaria muito bom fazendo uma tradução direta, mas eu me visto para o trabalho, é isso que quer dizer aqui. Então essa parte do ed aqui vem do verbo dress, to dress, e o get aqui ele dá traz para o português, traz para o presente novamente. I get dressed, né? Então aqui isso aqui deixa para explicar em momento oportuno, né? Então eu me visto para o trabalho. At 7:30 a.m., então às 7h30, I take the kids to school. Então veja que aqui eu tenho o take, e esse take no sentido de quando I take eu estou pegando alguma coisa. I take the thing, por exemplo, né? Mas aqui faz o take, como ele está no contexto, quer dizer que ela deixa as crianças na escola, né? Eu deixo I take, pode ser no sentido de pegar as crianças na escola, mas aqui está no sentido dela deixar, né? Já que é 7h30 aqui. At 8, aí ela nem usa am, que já está usando tanto aqui, que então fica subentendido, né? I arrive at home. Então eu chego ao trabalho. Então veja que a preposição relacionada aqui está sempre o at, né? O at, então a preposição relacionada à hora que eu coloco as coisas é sempre o at. Como ela está chegando no trabalho, eu uso o at também, não in work ou on work, que seria outra coisa, né? Eu até posso usar in, on, em algumas situações no work, mas se eu falar eu estou no trabalho, então eu posso falar I am in the work, né? Então, ou seja, a conotação que é porque ela está chegando, arrive, né? É o sentido de ação. Então a questão de preposição é meio chatinho, às vezes eu confundo também algumas coisas, né? Então essa parte é com tempo mesmo. I work from 8 to midday, ou seja, midday é meio-dia, então eu trabalho o pessoal pensa, né, principalmente quando você está começando a estudar, fala assim, I'm from Brazil, por exemplo, I'm from Itajubá, né, que eu sou nascido em Itajubá. Então, o from, ele não é só nesse sentido de onde você veio, mas também no sentido daqui para lá, né? Então, eu comecei a aula, eu posso falar, I started the class from the sixth lesson, por exemplo, da lição 6, né? Poderia ser dessa forma. Cadê aqui? Então ela trabalha das 8 até o meio-dia. At midday, I have lunch. Então, ao meio-dia, I have lunch. Veja que o lunch não é o lanche que a gente está acostumado. No inglês, lunch quer dizer almoço, né? Então, ao meio-dia, ela almoça. Isso é muito comum, se faz essa menção do lanche que nós trabalhamos aqui, porque é muito comum nos Estados Unidos. O pessoal usa no almoço, não necessariamente é como nós aqui, que a gente usa. Almoçar para nós é comer arroz, feijão, essas coisas. Às vezes o pessoal come com lanche mesmo, né, com pão e tudo mais, né? Então pode ser, talvez seja isso, não sei se tem a ver, mas o lanche, o almoço deles é chamado lunch. Outra coisa é o verbo have, né? Então se eu fosse traduzir ao pé da letra, do jeito que quando está começando a estudar, have é ter, né? Então eu tenho almoço, né? Então o have ele pode ser usado em algumas situações, né? Então have lunch seria, eu não vou traduzir eu tenho almoço, né? A gente traduz eu almoço, né? Seria essa forma. At 1 p.m., ou seja, 1 hora da tarde, I work, aí ela, né, vai dar reticência. Depois, né, I go back to work, ou seja, eu volto do trabalho, né, ou seja, I work, I go back to work, então eu volto do trabalho, and then leave work at 5:15 p.m. Então aqui, I go back to work, ou seja, eu volto ao trabalho, e então eu deixo o trabalho às 5:15. Então o que ela está, se a gente for pegar essa frase toda, ela diz, ao meio-dia eu almoço, a 1 hora eu trabalho e volto, né, a trabalhar. Eu não sei se eu coloquei demais aqui, mas eu volto a trabalhar
E então deixo o trabalho, né, o leave work, é quando eu deixar o trabalho, às 5h15 da tarde. At 5:45, ou seja, às 5h45 p.m., né, 5 da tarde, I arrive home. Então quer dizer que se ela sai do trabalho às 5h15 e chega em casa às 5h45, ela leva 30 minutos para chegar na casa dela. Then, veja que no home, o home eu não uso o to home, to the home, né? I arrive the home, por exemplo, ele não usa, não costuma usar, né? Então é uma regrinha lá do inglês. Then, at 6 p.m., então às 6 horas da tarde, I go to gym. Gym aqui é no sentido de ginástica mesmo, vai para academia, né? Go to gym é ir para academia. At 7 p.m., I prepare dinner. Então, às 7 p.m. aqui, né, 7 horas da tarde, 7 horas que seria à noite, né, 7 horas da noite, I prepare dinner, ou seja, eu preparo o almoço, and at 7:45 I have dinner with my friends. Né? Então, ela consegue fazer o almoço aqui em 45 minutos, ela faz o almoço, segundo o que ela está dizendo aqui. Né? I have dinner with my friends, ou seja, eu janto com meus familiares, com a minha família. Né? At 8 p.m., I check my e-mails. Né? Então, às 8h30 eu verifico os meus e-mails. Então, seria essa a tradução do que ela falou ali no começo. Então, a parte de horas, né, o que a gente tem? O at é a proposição para falar que horas são, então, a que horas você faz as coisas, né? Então, você vai falar sempre I do something at, né? Então, eu vou fazer alguma coisa em tal hora, às 3 horas da tarde. O a que a gente usa no português, a gente tem que usar o at em inglês. AM quer dizer que de manhã, né? O PM quer dizer que de tarde à noite, como a gente já tinha falado, né? Falando de horas cheias, né? Que seria o whole hour, né? O whole quer dizer completo, cheio, né? De manhã a gente fala at 12 a.m. or midnight. Em alguns casos a gente usa 0 horas, né? Também, depende do caso, né? Então pode vir 12 a.m., que seria meia-noite, 12 e 13, né? Quer dizer, meia-noite e meia, né? Então midnight também é usado como meia-noite. Ou aí venha, né, todas as horas até 12 de novo, né? Aí 12 p.m. já é meio-dia, at 1 a.m., 2 a.m. e assim por diante. Sempre com o at na frente, né? O whole hours, pensando na parte da tarde, eu vou usar o PM. No caso das 12 horas, né, do meio-dia, posso usar também at midday. E depois, né, 6 p.m., at 7 p.m. e assim por diante. Bom, falando ainda de horas, half, né, eu posso usar como meia hora, né? Então, aos 7h30, at 7:13, 30, né? 13 é 13, 30 é 30. Então, at 7:30, 30, eu posso falar dessa forma, né? 7:30, ou eu posso falar at half past 7, né? Então, ou seja, se fosse traduzir aqui, a metade passado das 7. No português a gente não usa isso, por isso que essa parte aqui é meio chatinha para nós. Né? Mas isso é uma maneira bastante comum que eles falam, né, os países que usam a língua inglesa. At 8:30, né, também seria, né, um outro exemplo, at half past 8, né, ou seja, a metade da hora passada das 8. É meio estranho para nós, mas né, isso é usado lá. Para dizer 15 minutos, eles usam a quarter, que é um quarto de hora. Então, como nos Estados Unidos eles usam, nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas no sistema inglês também, né? Na Inglaterra também. Como no sistema inglês se usa polegada, eu vou polegada medida né, de comprimento, eu uso lá 3/4 polegadas, 5 polegadas e assim por diante. Então eles usam muito dessa coisa em tudo quanto é coisa. E na hora também não é diferente, né? Então o quarto eu posso usar para 15 minutos ou para 45. Só que aí vai depender. Se for 15 minutos, at 2:15, que eu posso falar, ou eu posso falar at a quarter past 2. Então, se passou 15 minutos das 2 horas, eu uso a quarter past 2. Se for 15 minutos do mesmo jeito que a gente fala aqui no português, né? Às 15 para tal hora, então aqui at 6:14, 45, né, às 6:45, ou eu posso falar at a quarter to 7.
em vez de eu usar, que nem a gente usa no português, 15 para 7, lá, se, né, que eu, falando em inglês, eles usam a quarter to 7 e não 15 to 7. Não é comum usar, talvez entendam, mas não é comum se usar dessa forma. Usam a quarter, que é 15 minutos, que é um quarto de hora. Bom, continuando aqui, agora a gente vai falar de algumas rotinas que foram faladas também no vídeo, mas também que pode ser, não necessariamente foi falado no vídeo. Então, por exemplo, I wake up, eu acordo. I take a shower, eu tomo banho. I prepare breakfast, eu preparo o café da manhã. I have breakfast, eu tomo o café da manhã. I do the dish, eu lavo os pratos, ou eu lavo a cozinha, ou poderia traduzir como eu arrumo a cozinha, né, aqui no português. I take the kids to school, então eu levo as crianças para a escola, ou eu deixo as crianças na escola. I go work, eu vou para o trabalho. I arrive at home, eu chego ao trabalho. I have lunch, eu almoço. Continuando, I leave work, leave é deixar, né? Então eu saio do trabalho, eu deixo o trabalho. I go to the gym, eu vou à academia. I prepare dinner, eu preparo o jantar. I cook dinner, poderia ser uma outra maneira, né? Eu posso cozinhar o jantar, eu posso preparar o jantar. Então I cook dinner, eu cozinho o jantar. I have dinner, eu janto, né? Então entra aqui aquele comentário que eu falei do have. I check e-mail, eu verifico e-mails. I choose clothes. Isso aqui não foi falado lá. Eu escolho minhas roupas, né? Então choose to choose é escolher. I watch TV, eu vejo televisão. I go to sleep, eu vou dormir, né? Eu vou para a cama. I go to bed também pode ser usado para essa bed com E, B, E, D, né? E não assim escrito bad, né? No português. Aqui é mal, aqui é bed de cama, né? E a diferença de som entre bad e bad é muito sutil, né? Demora bastante tempo pra gente identificar e às vezes falando eu falo a mesma coisa, bad, bad, né? Mas aqui é bad, né? Mistura, né? Tem uma diferencinha aqui de som. Continuando aqui, então tenho mais algumas aqui. I go shopping, não é ir para o shopping, é fazer compras, né? Então a gente usa aqui no Brasil o shopping, né? O shopping center, mas lá né? Lá não se usa shopping nesse sentido, usa no sentido de comprar mesmo, né? Então a go shopping é fazer compras. I go out dance, então eu saio para dançar. Quando eu uso go out, é o mesmo que a gente usa aqui, vamos sair para tomar vamos sair para uma festa, vamos sair para um restaurante. Então sair, esse go out, out é sair, né? Então sair para fora, vamos dizer assim, entre aspas, né? Então é sair no sentido de fazer alguma coisa mesmo, de lazer, né? Normalmente relacionado a lazer. I go out for a beer, né? Então eu saio para beber cerveja, por exemplo. I go fishing, eu pesco. I go to the church, eu vou para a igreja. I take a walk along the beach. Então, I take a walk along the beach quer dizer eu dou uma volta na praia. Eu caminho, se fosse traduzir ao pé da letra, né? Eu pego uma caminhada ao longo da praia, né? Fica meio esquisito, mas você pode, eu dou uma volta na praia, eu caminho na praia também seria uma tradução coerente também. A take a nap, nap é eu tiro um cochilo. E para fazer perguntas, a gente vai usar what time do you, aí vem plus action, né? Ou seja, mais ação. Né? A que horas você faz, né? O do aqui vem como ajudar, né? Aí depois a gente fala disso no momento oportuno. E vem ação. Então se eu quero perguntar go shopping, né? Que hora que você faz compra, eu falaria what time do you go shopping? Ou what time do you go fishing? What time do you take a nap? Ou seja, eu tiro aqui só o pronome I, né? Eu, né? Eu tiro o pronome e coloco aquilo tudo que a gente falou aqui. Né? Então, assim a gente finaliza a nossa lição de inglês. E também gostaria encarecidamente que você colocasse nos comentários o que você está achando dessas aulas, para a gente poder ir ajustando. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.